tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Agora você vai entrar em território minado, hein? Poderá ter vários buracos, também conhecidos por memory leak. Mas o primeiro segmento dinâmico que você vai conhecer é o segmento da pilha, também conhecido por stake. Esse o próprio Delphi gerencia para você, mas todo cuidado é pouco para que você não tenha uma exceção de estouro da pilha. Preparado? Então, venha passear. Segmento da pilha, stake. Falou em segmento, lembra? A rua, e agora você já sabe o deslocamento. Então, continua, não muda. Olha que maravilha, a organização não muda. O segmento da pilha, a stake, o que acontece? Então, tem aí o bicho já começa a pegar. Porque é o seguinte, então você sabe que o código fica, as subrotinas e os métodos. A pilha, ela é reservada para a chamada. Então você tem a declaração e definição da subrotina e do método, e aí você tem a execução dessa subrotina. Quando eu falo subrotina, procedimento e função, já que dentro do Delphi você tem orientação a objeto, operação e método, e você tem a programação estruturada, onde você tem subrotina, procedimento e função. Mas quando eu falar subrotina, veja procedimento, função e método, tá bom? Olha, você tem a chamada. Nessa chamada, o gerenciador vai empilhando. Ele precisa saltar onde está o código dessa subrotina e conforme você vai executando, vai empilhando. E depois, ao término, ele vai desempilhando. Ó, isso ele é craque. Você não tem problema. O gerenciador não tem problema quanto esse gerenciamento. Tá, mas e aí? O que pega? Os parâmetros. Os parâmetros aí, se você dominar passagem de parâmetro por valor, que é o default, passagem de parâmetro constante, passagem de parâmetro por referência, passagem de parâmetro de arranjo aberto, passagem de parâmetro com valor default, e aí vai. Para frente, eu não vou prometer, mas para frente eu vou fazer só de subrotina e todas as formas de parâmetros. Aqui, dois parâmetros que a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. O parâmetro constante, que esse, ó, beleza. Por que beleza? É passado por valor, é um valor constante, mas dentro do corpo da subrotina, se você tentar atribuir um valor a esse parâmetro, ou seja, você tem um parâmetro que você declarou ele como um parâmetro constante e tenta lá atribuir um valor para ele. Um parâmetro inteiro, você tenta atribuir o valor 10. O próprio compilador não vai deixar você fazer isso. Quando você tem a passagem por valor, se você usar a de atribuição, o compilador passa batido, nem vai falar nada para você. Só que é feita uma cópia do que foi passado. Quando fala passado na chamada, é feita uma cópia do valor. E aí essa cópia lá dentro que a subrotina trabalha com ela. E essa cópia que foi passada, onde que é o endereço dela? Na stake, na pilha. As variáveis locais que você declara dentro de uma subrotina, da seção var da subrotina, elas são locais. O que é isso? Terminou a subrotina, começou a desempilhar, ela vai embora. Já era, perdeu, tá? Ela vai embora. Aí vem, cara, mas aí o que eu declarei é uma referência para um objeto. Não muda. Essa referência de objeto, ela está local à subrotina. Não muda, o processo é o mesmo. Quando a subrotina terminar, ela vai embora. Pô, mas se é uma referência para objeto, e se você criou, tem lá no IP a instância. Aí é outro papo que a gente vai chegar lá. Tá? Calma, senta, respira, calma. Agora é o quê? A stake. Os parâmetros que são passados vai para a stake. Variáveis locais também, essas variáveis elas vão para a stake. Só que a stake ela é dinâmica, conforme o programa vai executando.
conforme vai chamando as sub-rotinas, ela vai alocando. E aí, meu querido, você acha que o gerenciador vai se preocupar em limpar essas variáveis elas vêm sujas. O que é isso? Vem qualquer endereço que passar pela frente, ela pega lá e acabou. Você é responsável por limpar essas variáveis. Porque se você usar lá a sua condicional, verificando, por exemplo, que uma referência de um objeto, se é diferente da constante nil, ou seja, NL, né? Essa constante aí que indica, olha, esse objeto não guarda meu endereço válido. Dentro de uma subrotina, meu querido, daí tá cheio de lixo. E vem sujo, porque é um custo muito alto partir de limpar a pilha. É como você ir para uma casa alugada que ficou fechada um tempão, tá cheio de poeira, meu querido. Você que tem que limpar. O dono não vai lá limpar, não. E é a mesma coisa a pilha, tá? O segmento de pilha ele fica sujo. E aí, se você não tem esse conhecimento de segmento e como o Delphi trata, aí que você vai ficar ou sem cabelo ou com os cabelos brancos. É uma coisa ou outra. Então, lembre-se, segmento de pilha, as subrotinas, você não precisa se preocupar com essa empilhamento, desempilhamento, você não precisa se preocupar. Beleza, você precisa se preocupar o quê? Principalmente as variáveis locais. Lá na prática você vai ver. Então você precisa se preocupar com essas variáveis locais e com os parâmetros que são passados também. Principalmente quando esses parâmetros são referências de objeto. O tipo de passagem não muda, passa sempre valor. Se você não usou var, se você não usou const, passa sempre valor. Mas aí que a coisa começa porque é uma referência de objeto. Mas vamos com calma. Permanece aí, veja toda a série e as outras da prática para você entender. Não saia correndo ainda, tá ok? Então aqui também, na pilha, a gente tem a mesma coisa, não muda. De acordo com o tamanho, você tem um segmento, só que esse é dinâmico. Você tem um segmento e você tem um deslocamento formando um endereço. Segmento e deslocamento. É isso. O segmento, a reta, né? Ponto A ao ponto B, você vai ver que vai mudar de um para o outro. E aqui a gente tem um deslocamento dentro dele. Não muda. Organização não muda. Guarde isso. Organização não muda. Gerenciamento. Atualmente, no Delphi Rio, para desktop, o que a gente tem? O FastMM que está aí, tá ok? Então esse aí é o que faz o gerenciamento. Agora, a organização está mantida, tá ok? Começou o passeio pelos campos minados. Entretanto, o segmento da pilha, o Delphi cuida para a gente. E a exceção Stake Overflow é a exceção que será levantada se você não cuidar bem da pilha, ou seja, das chamadas das subrotinas e métodos e da quantidade de variáveis locais que você cria. Na próxima aula, você vai passear pelo monte. O IP é o local onde os desenvolvedores Delphi perdem o sono. Mas a partir da próxima aula, poderá dormir como um bebê, se e somente se seguir as regras do monte. Se algum detalhe não ficou claro para você, faça um comentário com a sua dúvida que irei lhe responder. Para saber mais sobre os segmentos da memória, leia o meu artigo no meu blog. O link está na descrição abaixo. Obrigado por assistir a esta aula e até o próximo vídeo.